Palmas ao nosso Deus. Ele sim merece, Ele é digno. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Amados, ainda, com uma alegria e o gostinho, da presença maravilhosa do nosso Deus ontem, no clamor, no culto profético. Hoje, a gente está aqui novamente para adorar ao Senhor, para prestar a Ele esse louvor maravilhoso e dizer que Ele é digno, dizer que Ele é santo. Oh, glória! Abba, Pai, estar neste lugar, abençoados, e render glórias ao nome do nosso Deus. Abençoados, nós vamos meditar aqui um pouquinho na palavra do nosso Deus. João, os irmãos abram suas Bíblias. João 13. Glória a Deus. Diante da palavra do nosso Deus, nós vamos lendo, nós vamos caminhando, nós vamos entendendo o porquê que Deus tem na vida de cada um propósito. É um propósito, abençoado. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na vida dos pastores, na vida desse que está sentado aí, acha que não sou digna, não sou eu, mas amanhã pode ser você. É você que é escolhido, separado, tirado do meio desse mundo para vir fazer a diferença, para fazer a vontade do nosso Deus. João 13. O título é Jesus lava os pés aos discípulos. Nós vamos ler a partir do verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então, o que Jesus sabia? Deus tinha dado para Jesus todas as coisas, diz aqui. Ele tinha dado para Jesus todas as coisas. E que havia saído de Deus. E que ia para Deus. Então, presta atenção. Um dia, nós não sabíamos que nós íamos ter esse entendimento. Mas aconteceu conosco também. Nós estávamos lá. Antes da fundação do mundo, o Senhor os separou. Em espírito, abençoados. Ele separou o espírito da Luzia, o espírito da Giza, o espírito do irmão, dessa irmã que eu não sei o nome, de todos nós. Em espírito, porque antes da fundação do mundo, Ele já nos predestinou. Então Jesus vem aqui e diz, reunido com os discípulos, Ele diz, o Pai tinha me depositado tudo nas minhas mãos. E todas as coisas que o Senhor já havia falado para Jesus realizar aqui a esta obra, cumprir a lei, morrer na cruz por mim, por você. Então o Senhor Deus já tinha falado, já tinha depositado nas mãos dele e ele estava aqui a cumprir a vontade do Pai. Porque ele sabia que ele veio de lá, mas que ele também ia voltar para Deus. Nós também viemos de lá, abençoado. O Espírito veio de lá. Nós estamos aqui nessa carne para sermos esse templo, para ser habitado por Deus, usado por Deus, ser vaso para glorificar o nome do Senhor, mas nós também vamos voltar para Deus. A nossa carne pode ir para debaixo de alguns metros de terra, mas o nosso espírito volta para Deus. Glória a Deus. Olha a dimensão da profundidade da palavra de Deus quando você medita. Você também. E aí Jesus fez o papel dele na terra. Porque ele pregou, porque ele levou essa mensagem de salvação, essa mensagem de libertação, essa palavra que transforma, que muda a vida de pessoas. E hoje, Jesus não está mais aqui. Jesus já cumpriu toda a lei que nos trazia condenação, que nos colocava para baixo, que nos fazia andar cabisbaixo. Porque abençoado um crente ficar pensando, se eu estou salvo, se eu não estou salvo, se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Gente, isso é uma confusão, isso traz loucura. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi um testemunho da abençoada e ela falava, ela foi para o psiquiatra.
E ela disse que ela não suportava de tanto que aquilo martelava, e aquilo trazia condenação. Eu falo, gente, como é difícil você ouvir palavras de quem não tem um entendimento. Mas Jesus, como ele era maravilhoso, e ele veio trazer essa liberdade de espírito aos cativos, porque eu e você, outrora, antigamente, ou alguns anos atrás, nós também éramos cativos. Nós também andávamos assim. Nós também ouvíamos palavras que nos deixavam confusos. Ai, eu estou salvo, eu não estou salvo. Ai, mas o pastor disse que o inferno está de portas abertas. E olha, o irmão fez isso. E aí, abençoado, leva um monte de condenação de palavras que não te leva a viver a liberdade que Cristo já nos garantiu. Amém, abençoado? Então toma posse, abençoado, daquilo que o Senhor já fez. Ele fez, está consumado. Ele fez, está determinado. Ninguém volta atrás. Não vai ser um que vai pregar, não vai ser outro que vai dizer, por mais que ele seja renomado, que ele não seja, mas não vai voltar atrás. O que está escrito é para mim, é para você, para nós tomarmos posse, para nós vivermos esta novidade em Cristo Jesus e vivermos esta vida que ele já nos garantiu com o seu preço de sangue lá na cruz do Calvário. Abba, Pai. Glória a Deus. Isso são palavras de vida eterna, abençoado. Isso é palavra para você dar glória a Deus e falar santo, santo, santo é o Senhor. Digno, digno é o Senhor. Ele é digno, abençoado. Foi Ele que fez. Nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos emendar nada, nem colocar alguma coisa a mais ou acrescentar alguma coisa a mais. Só Ele. Só o sacrifício dele é perfeito. Só a obediência. Eu falo a obediência da palavra do nosso Deus se cumprindo através do seu Filho Jesus na cruz é que nos garante esta liberdade, nos garante esta salvação. E eu tenho que tomar posse, e eu tenho que louvar a Deus, e eu tenho que agradecer todo dia, porque eu tenho esse entendimento, porque os olhos do meu entendimento foram abertos, e é por isso que Jesus ensina a mim, a você, a nós, fazermos aquilo que Ele fez. Vamos continuar aqui, abençoado. O verso 4 diz assim: e levantando-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se e depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Alguém fala assim, mas será que eu tenho que agora fazer alguma demonstração de lavar pé de alguém? Abençoado. Os pés aqui, os nossos pés aqui firmam o nosso esqueleto, que firma o nosso corpo. E nós podemos andar, nós podemos pular, saltitar. Mas esse pé é que segura a nossa estrutura óssea, o nosso corpo. Creio que aqui é figura, é simbologia do nosso entendimento. O nosso entendimento está lavado pela palavra do nosso Deus. Então hoje, por mais que alguém fale alguma coisa, ou que jogue alguma palavra pesada ou de condenação, você está com os pés firmes, você está com os pés lavados. Ali Jesus fez uma demonstração com os discípulos, porque ele precisava dar um exemplo de humildade. Ele precisava falar para os discípulos, olha, do jeito que eu estou fazendo, faz vocês também. Mas agora eu tenho que sair na rua lavando os pés daquele que está passando ali, daquele que vai pegar o ônibus, do trólebus, o trem. Não, abençoado. Lavar o entendimento quando você fala da graça. Lavar o entendimento quando você dá um folhetinho para ele e falar, você é abençoado. Você sabia que você não precisa mais ser batizado? Que você foi batizado em Cristo Jesus? Você está lavando os pés. Ele vai andar com confiança. Ele vai saltitar. Ele vai andar com segurança, firmado na palavra, porque o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, oh glória, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando eu ando na luz, eu enxergo bem, eu estou vendo, eu não tropeço, e aí eu posso andar com segurança.
Quando eu estou baseada nesta palavra que o Senhor disse, e Ele me mostra, e Ele me dá o exemplo de humildade, eu tenho que pensar naquele que ainda está sofrendo. Será se tem pessoas hoje que falou alguma coisa, ou que disse, ou que contrariou alguém, e que vai dormir em paz, porque recebeu uma palavra de condenação? Eu estou com a minha consciência tranquila. Mas será se não tem irmãos nossos que nessa hora, abençoado, nesta hora, está lá se agonizando? Nossa, mas eu falei, mas eu disse, mas eu ouvi de manhã cedo, que era o dia da Santa Ceia, e o pastor disse que eu estava abrigada, eu não era digno de participar da ceia, eu não estava preparada para participar daquele alimento. Olha, abençoado, um pão, um pedacinho e um cálice de vinho ou de suco. Será que é isso que vai te contaminar? Será que é isso que vai tirar a sua comunhão com Deus? Não, abençoado. O que nos dá essa certeza, essa convicção, que nos dá esse amparo, essa palavra. Porque ela dentro de nós, ela surte um efeito muito grande. Essa palavra jorra, como diz João, aquele que em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então não é rio, não tem uma nascente aqui, abençoado, mas tem palavra no seu entendimento, tem palavras nos seus pés. Você está pisando firme sobre a rocha, você está andando baseado na palavra que te foi, palavras de vida eterna, essa palavra que jorra em você e que te dá esse novo ânimo, que faz essa vida gerar e viver dias de abundância na presença do nosso Deus. E aqui o Senhor disse para os discípulos, né? Ele ensinou a cada um, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele enxugou com uma toalha. O verso 6 diz assim: aproximou-se Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ele fez uma pergunta. Olha que Jesus respondeu no verso 7. Jesus respondeu e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Olha, abençoado, Hoje nós sabemos desta graça. Hoje nós entendemos o plano perfeito de Deus para a salvação. Hoje nós compreendemos o quanto o Senhor devia se humilhar, passar por toda essa situação para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Porque foi isso que ele disse para os discípulos, lá em João verso 10. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então não é para viver se martirizando, se culpando, se maltratando ou sofrendo por aquilo que você não pode fazer. Nenhum sacrifício meu, nenhum sacrifício nosso vai substituir o que o Senhor fez. Ou vai nos fazer mais forte, vai nos fazer mais ousados, não, abençoados, não vai. Você vai ter que estar firmado aqui. Recebendo pelo Espírito Santo de Deus a capacitação que vem dele para você fazer a obra de Deus, aquilo que o Senhor quer. Verso 8, ele disse assim, e disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha a pessoa sem entendimento. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, abençoado, nós precisamos aprender. Nós precisamos mergulhar cada dia mais na palavra do Senhor, porque é ela que firma os nossos pés, é ela que nos faz andar confiantes na presença do nosso Deus. É maravilhoso louvar a Deus. O louvor vai permanecer lá, mas o que te faz vencedor, o que te faz triunfar, o que te faz viver em paz, o que te faz mais do que vencedor, o que te faz viver em liberdade em Cristo Jesus, você está firme nesta palavra. É esta palavra jorrar dentro de você. É esta palavra fazer aquilo que ela vem fazer. Porque a palavra ela vem para a nossa vida para limpar. Ela vem para transformar a nossa vida. Ela vem para fazer aquilo que nós não podemos fazer com sacrifícios, com mudança. Mudança, abençoado. Quantas pessoas se sentem cativos, aprisionados, ao passo que ela lê a palavra, ao passo que ela dá crédito à palavra de Deus, você começa a ver a mudança.
Não é porque o homem em si, ele não tem falha, ele tem. Nós temos uma carne e essa carne ela é cheia de concupiscências. Mas, abençoado, nós não olhamos para ela porque nós já sabemos o lugar dela. E aí a gente fala, carne, tu fica aqui porque quem manda na minha vida é o Espírito Santo. E aí ela não tem que ter vez. Quem vai reinar na minha vida é o Espírito Santo porque ele habita na minha vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Abba, Pai, o Senhor faz morada em nós. Como eu disse ontem, né? Quem estava aqui ontem, falei, Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Elias também foi ao monte e lá no monte Deus usou ele poderosamente, que veio fogo do céu e Deus respondeu a oração de Elias e Deus fez maravilhas através do profeta. Mas eles tinham que buscar ao Senhor. Hoje nós nos entregamos ao Espírito Santo e falamos, Senhor, eu dependo de Ti, eu sei que o Senhor habita em mim. Isso não é arrogância e presunção, mas isso é conhecimento e saber que a palavra diz isso é para o meu entendimento, que é para o meu conhecimento, que é para nós desfrutarmos daquilo que o Senhor falou. Eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Consolador. Abba, Pai, que eu não estou sozinha. Eu não devo temer o que me possa fazer o homem, mas basta temer a Deus do que temer aos homens. Diz Atos, Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos. Então eu não vou temer as circunstâncias. Não vou olhar para as circunstâncias. Mas aqui Pedro questionou o Senhor. Aproximou Simão e disse, Senhor, tu lavas-me os pés? Respondeu Jesus, disse, o que eu faço agora não sabes tu, mas saberás depois. E disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então ele queria ser perfeito. Ele queria corpo inteiro lavado. Abençoado, os pés aqui é a mente. Quando a sua mente recebe esse entendimento, quando você tem a mente de Cristo estabelecida, todo o teu corpo está perfeito. Porque é aqui que vai governar e ela vai falar. Quando a palavra do Senhor está dentro de você, borbulhando, e você fala na tua mente, que você abre a tua boca e você confessa, ela se cumpre. Porque é um ato de fé. Quando eu falo, eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedora. Não há nada e nem ninguém que possa parar o cristão quando ele tem essa confiança, quando ele confessa, abençoado. Mas tem que confessar, porque se ela ficar aqui guardada, ela não vai surtir efeito. Aí aquela palavra que eu disse, que Deus não se faz grande na sua vida. Porque o Senhor falou lá para o profeta, eu passei pela terra, eu olhei ao redor e vi que o coração dos homens. Então o Senhor conhece os justos. O Senhor conhece aonde você está, aonde você vive, o que você faz. Isso não é para condenação. Mas é para você entender que Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Abba, Pai, nós servimos um Deus poderoso, oh glória, digno de toda a honra. Abba, Pai. Então o que o Senhor disse para Pedro, tu não sabes agora, mas tu vai compreender depois. Nós não sabíamos há algum tempo que nós estaríamos aqui, setembro de 2021, no MGA, louvando a Deus. Não sei quantos anos você tem, quanto tempo você tem aqui, mas eu falo que abençoado foi esse momento, que essa graça nos trouxe, esse avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento, abençoado. Eu não preciso, eu vou lá no monte porque eu vou buscar avivamento. Eu vou lá no monte orar porque eu vou buscar dons, porque eu vou buscar talento. Não, o Senhor está dentro de você. Ele te capacita, só você dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Nós cantamos um dia desse louvor, né? Usa-me. Abba, Pai, glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus. O verso 8. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Olha o que Pedro disse. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mãos e cabeça. A cabeça, o entendimento, aonde você vai receber essa palavra, aonde a tua mente vai focar e vai entender, e vai compreender, e saber
que esta palavra não volta vazia, que o Senhor vela sobre esta palavra na sua vida, na nossa vida, e ela tem um efeito muito grande quando nós abrimos a boca e nós falamos, e nós confessamos, e nós profetizamos, porque é a palavra do Senhor. Abba, Pai. E disse Jesus no verso 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Glória a Deus. Então, abençoado, não lavar esses pés, só lavar os pés e o corpo. Mas quando você está com o entendimento aberto, quando você está com o entendimento da palavra do nosso Deus, todo o seu corpo está limpo. Todo este corpo, ele vai se juntar para ser o templo de adorar e de louvar o nome do nosso Deus, porque ele vai estar perfeito, ele vai estar pronto. E aí nós vamos lá em Efésios. Abba, Pai. Efésios 6, abençoados. E depois a gente volta no João aqui para a gente terminar. O pastor já está chegando. Glória a Deus. Efésios 6. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. A armadura de Deus diz no verso 10, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo e ficar firme. Estai, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então aqui, se você já tem couraça, Jesus ensinou a lavar os pés, e você vestiu os seus lombos, você está preparado pela palavra de Deus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Você tem que entender que essa aqui é a armadura de Deus para o Filho de Deus, para o homem que Ele escolheu, para a mulher que Ele chamou, e está aqui cingidos, e nada vai tirar você da presença do nosso Deus. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aí a gente olha Jesus lá lavando os pés, e aí a gente imagina, naquele tempo, eu acho que não tinha asfalto, porque era chão. Jesus vivia beira-mar, a gente via Jesus no barco, a gente via Jesus andando de burrinho, Jesus com a multidão. Então, era chão. Era estrada e era chão. Então, se Jesus estivesse falando com eles só dos pés, minutos que ele andasse daqui até ali, ou 2 minutinhos, já ia estar sujo novamente os pés. Porque tem pó, tem barro, sei lá, sujeira, ainda mais que não é asfalto. Não sei que tipo de calçado eles tinham. Mas eu só sei que para nós, Paulo diz que nós estamos cingidos, os lombos, vestidos na couraça da justiça. Nós estamos calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E aqui nós vemos onde o Senhor fala com os discípulos para nos dar o exemplo de humildade. Jesus era mestre, Jesus era professor, Jesus ensinava. E nessa demonstração, ao lavar os pés dos discípulos, ele mostra para mim, para você, para a igreja de hoje, em geral, a igreja do Senhor, que nós temos também que fazer como o Senhor. Pegar a nossa toalha, abençoado, a nossa toalha, que é para cingir os pés. Pegar a nossa palavra, o folhetinho, pegar a Bíblia e falar, a tua boca, confessar, proclamar, profetizar na vida daquele que está precisando de ser limpo. E essa palavra que nos limpa. Essa palavra que nos purifica. Essa palavra traz uma mudança de comportamento. Abba, Pai. Como é maravilhoso você entender o quanto esta palavra molda a gente. É moldar mesmo, abençoado. Jeremias disse lá que o olheiro está lá na casa, descer na casa do olheiro, e o olheiro estava fazendo um barro, o Senhor fazendo um vaso, moldando aquele barro para fazer um vaso.
Quando nós estamos na presença do nosso Deus, nós somos vaso. E se Ele quiser moldar, Ele molda o vaso como Ele quer. Se tiver rachado, Ele quebra, faz de novo. Ele molda e com a palavra do nosso Deus, Ele vai nos moldando cada dia. Um dia vai lavando o pé, vai tirando aquilo que estava sem entendimento e vai fortalecendo o que está fraco, vai tirando a tristeza do que estava triste, vai trazendo alegria, vai trazendo a direção de Deus e vai transformando o que falava demais já não fala. O que abria a boca desnecessário, o Senhor vai moldando. Então essa é a mudança que a palavra do Senhor faz em nossas vidas. Porque nós fomos lavados os pés. Fomos lavados o nosso entendimento. A nossa mente agora é a mente de Cristo. Alguém pode falar assim, mas eu pensei que é porque eu quero, é porque é a minha vontade. Não, abençoado. Nós fomos comprados. E aí a nossa vontade fica em segundo plano. É a vontade do nosso Deus. Pedro também não queria ser lavado. Pedro também disse, os pés, o Senhor vai lavar os pés a mim? Não, Senhor. E quando ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele falou, lava as mãos, lava os pés, lava a cabeça. Então lava tudo porque eu quero estar junto. Porque eu quero estar no meio. Porque eu quero estar participante. Porque eu quero ser dos tais. Abba, Pai. E se você ver lá atrás, ele tinha negado. Para ver a inconstância do ser humano. Mas eu creio que quando chegou nesse momento de lavar os pés dos discípulos, Pedro já não estava mais com aquela mente. Então nós precisamos, cada dia, aprender mais com o Espírito Santo, guia da verdade, esse consolador que nos orienta, que nos ensina cada dia a estar lavando a nossa mente, lavando os nossos pés, para os pés, as mãos, todo o corpo está limpo. E aí nós vamos fazer o quê? Sair inalando aí o cheiro de Cristo. Falei ontem, que é esse conhecimento, inalando o cheiro de Cristo. É quando nós passamos a entender verdadeiramente esta obra poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Nos lavando, nos purificando, nos transformando, nos dando o perfeito entendimento, nos fazendo outra pessoa ou uma pessoa melhor. A nossa carne não muda, abençoado, mas a nossa maneira de pensar sim. Aí a nossa atitude vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E é aí que nós fomos lavados. Aí nós estamos limpos, estamos preparados com o Evangelho, pisando firme no Evangelho, na preparação do Evangelho, como Paulo falou. E saímos para inalar esse perfume maravilhoso de Cristo, desse conhecimento. Aí João 17, abençoado, eu já vou terminar, posso estar aqui. Ele só orou pelos discípulos, já lá na frente. Verso 15 disse assim, olha, foi uma oração muito forte. É uma oração muito poderosa que Jesus fez pelos discípulos. Ele sabia que ele ia voltar para Deus. E ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe por que neste mundo tem muita coisa horrenda? Neste mundo tem podridão, neste mundo tem contaminação. Mas aí os discípulos já estavam com os pés limpos. O Senhor já havia lavado os pés dos discípulos. Eles não podiam se contaminar de novo. Mas não os pés aqui, porque eu acabei de falar que eles andavam em terra. Eles pisavam no chão, não tinha asfalto. Então eles sujavam. Andar, sair de dentro de casa para ir na esquina, ele já estava sujo, porque era terra. Então não é esses pés, mas o entendimento. Por isso que Jesus falou, se eu não lavar, e se eu lavar só os pés, não precisa lavar as mãos e a cabeça. Se você meditar em corpo, fala, como é que eu lavo o pé? E vai ficar a cabeça e o ombro e o corpo suado e sujo. Mas não, abençoado o entendimento, isso aqui é figurativo. Isso aqui é simbologia, porque aqui ainda era lei, Jesus ainda não havia morrido. E aqui ele disse, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele orava a Deus para que o Senhor os livrasse. E o verso 17 disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus lavou os pés, ele estava
eu acredito que confirmando, olha, vocês já estão limpos por essa palavra. E seus pés não podem mais contaminar. Seus pés não podem mais sujar. Não esses pés aqui, mas a mente. A nossa mente não pode mais ser contaminada, abençoado. Não deixa. Você já está limpo. Você já está preparado. Você já anda na preparação do evangelho da paz, como Paulo diz lá em Efésios. Então, abençoados, é para a nossa meditação. Nossos pés estão limpos. O nosso entendimento está perfeito. Vamos avançar. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você existir, por você ter recebido esse novo entendimento. E graça e paz, abençoado. Amém, abençoado?